Bem, bom dia, pessoal. Nesse novo tópico, né, nessa nova abordagem que a gente vai fazer, que a gente faz sobre todos os semestres, o que acontece? Agora a gente vai trabalhar com os métodos quantitativos, que eu entendi na trilha de aprendizagem, parece que o curso está querendo aprimorar algumas coisas sobre método quantitativo, né, sobre ensinar o pessoal como é que mexe com gráfico, números, estatísticas, e todo semestre a gente dá uma contribuição, né, ao vivo, ou pelo YouTube, ou manda o vídeo. E nesse semestre agora é acerca de métodos quantitativos. Né? Então vamos lá. Então, o assunto é muito denso, muito extenso, mas a gente não vai ficar entrando aqui em pormenor com coisa bayesiana, com entrar a fundo com Q quadrado e outros tipos de regressão, modelagem matemática, não. A gente só vai deixar uma contribuição que eu quero dar, né, para esse pessoal, é o seguinte, a importância desse tipo de negócio, como é que ele é usado no dia a dia e do que se trata, né? Esse método quantitativo. O que é o método quantitativo, pessoal? Quando a gente tem um trabalho, uma coisa prática para fazer, né, seja numa repartição pública, seja numa empresa, quando a gente precisa dar conta daquela produção, dar conta daquela féria que a gente fez, o que acontece? A gente tem que quantificar as coisas. Né? Então, o método quantitativo ele é usado, ele é bem prático, ele é mais presente que o qualitativo. Né? O qualitativo, muitas das vezes, aqui no Brasil, ele é confundido com uma opinião, com uma observação, como um ensaio, como um artigo, né? Como uma coisa que sai brota da cabeça da pessoa. Né? E o que acontece com as outras metodologias, tanto nas ciências humanas quanto nas sociais? Algumas vezes elas ficam negligenciadas, porque a pessoa muitas vezes procura um curso de ciências sociais e ciências humanas pensando que não vai ter conta. E de fato não vai ter tanta conta assim, mas quando a pessoa, né, ela se põe a trabalhar com aquilo, quando a pessoa se põe a fazer um concurso público, ou ela se põe a pegar um cargo de gerência, né, um cargo importante, um cargo de responsabilidade, uma função de responsabilidade, que ela tem que dar conta daquilo, ela tem que apresentar relatório, ela tem que apresentar número, ela tem que acompanhar, controlar, né, programar. Então, assim, é uma coisa complicadíssima e até mesmo na docência, eu sei que a maioria de vocês aí trabalha em escola pública, é professor, né? Vocês têm que somar a nota dos alunos também e também tem que tabular a prova. Então, isso quem é professor de história aí, né? Quem não tem experiência com número, tem mais de 40 anos, mais de 35, não tem experiência com número e está na docência, né? Sabe também que os números eles não são desprezíveis. A gente tem que saber trabalhar com eles de forma efusiva. Bacana? Então, o que a gente trabalha com essa metodologia? O que eu queria apresentar para vocês aqui, né, nesse diálogo aqui, nessa apresentação? Queria trabalhar com vocês a metodologia quantitativa quando a gente fala de estatística. Beleza? Aí é o tal negócio. Para que serve a estatística? O que é estatística? Então, a gente vai falar de forma concisa aqui, que a estatística, gente, é um estudo de método que a gente tem para lidar com um determinado tipo de informação. E essa informação tem que ser quantificada. Né? Então, muitas vezes, mas eu sou professor de história, eu não sei nada de quantificar, não tenho que quantificar nada. Muitas vezes, até o número de periódicos, ou até o tipo de bibliografia, ou o tipo a quantidade de documentos que foi expedido em determinado período, você vai ter que quantificar para você fazer uma correlação. Viu? Se você quiser trabalhar com museologia, né, historiografia e até outras pesquisas bibliográficas, você faz você aborda esses documentos históricos aí dessa forma, beleza? Então, é uma forma de se lidar com a informação, só que de maneira quantitativa. Você vai quantificar tudo, você vai abordar, você vai pegar um objeto ali e abordar ele de uma forma diferente. Muitas vezes o pessoal pensa que mexer com ciências sociais é sair andando, entrevistando os outros na rua, né? Cegueira nem beira, depois pinta uma ideia na sua cabeça e fala, isso, eu sou Deus. Não, nada disso. Você vai ter que pegar a opinião das pessoas ali, você vai ter que quantificar a opinião das pessoas, você vai ter que achar um elemento para quantificar. Você vai ter que achar outro elemento nas pessoas para quantificar, fontes comparadas, você vai ter que confrontar os outros trabalhos. Beleza? Então, é uma forma de você estabelecer uma conexão bem sistêmica, bem sistemática entre a experiência, né, e a teoria, entre o objeto e o fenômeno. Bacana? E o que vem a ser isso? Vamos supor uma coisa que não dá para ser quantificada, vamos supor uma coisa que não dá para fazer em laboratório, uma revolução francesa, não dá para fazer em laboratório.
Mas você pode quantificar o período sistemático dela de alterações durante um determinado regime, para você ter uma determinada opinião sobre aquilo, sobre aquele período. Né? Também faz sentido. Você pode até replicar o experimento em laboratório. Muitas vezes as pessoas falam que é um experimento social, mas não é um experimento psicológico. Né? O cara deixa a carteira cair, o outro vai lá e pega, né? Devolve, o outro vai lá e não devolve. Então você quantifica isso e você pode até entrevistar as pessoas depois, beleza? Então a estatística, gente, ela é entendida como um resumo de determinados métodos, e todos eles quantitativos, para você fazer análise de dados. Um termo mais antigo para estatística é coletar dados e pesquisar. Bacana investigar acerca da coisa. A estatística também ela é usada como auxiliar para as disciplinas igual engenharia, né, economia, contabilidade, né, até a própria medicina mesmo e biologia. Legal? Tem estatística médica, você tem a psicometria na psicologia, você tem dentro das ciências políticas, é um curso que eu vou falar com vocês, é um curso que, se ele for dado de forma séria, né, não for uma coisa comercializada, é um curso que vocês vão ver bastante cálculo. A sociologia também, quando se faz a formação de bacharel, tanto em ciências sociais e sociologia, na UFMG, principalmente na UFMG aqui em Minas Gerais, é um Deus nos acuda, é muita estatística, muita coisa, né? Quem fez matéria isolada, quem teve a oportunidade de estudar lá, sabe que ciências sociais e sociologia, né, desde a década aí de 90 e poucos, é muita conta. Economia não precisa nem falar, né? A gente vai ver aí para frente econometria, que eu vou dar de exemplo. Biologia, bioestatística, química, tem a quimiometria e por aí vai. Bacana? Então, a estatística, ela representa uma base, não só uma base, ela não é uma base fatídica, não é uma base concreta, né? Ela é uma base teórica, porque a estatística trabalha com probabilidade. Né? Você tem um número abstrato ali, mas você tem alguma coisa para sinalizar o fenômeno. E isso é em toda pesquisa empírica. Bacana? Com a quantidade de dados que a gente tem, né? Nas disciplinas, nos objetos estão aumentando rapidamente. Então, muitas vezes a gente fala de antropologia, e para mim nesse curso está sendo uma grande surpresa, porque existem algumas teorias, igual essa da virada, né, natural aí, dessa parte naturalística da antropologia, que realmente eu não sabia. E, e é muito conteúdo, é muita novidade que a gente tem. Né? Uma coisa que a gente estuda hoje não é a mesma amanhã. Então a quantidade de conhecimento é tão grande que, se a gente não usar a estatística para fazer determinado tipo de análise, a gente perde fio da meada. Bacana? A estatística, ela é feita, ela faz parte da matemática pura. Bacana? Então, modelos matemáticos que a gente tem em economia, modelos matemáticos que a gente tem, né, na administração, na gestão pública, né, na sociologia, modelos matemáticos que a gente tem na engenharia, a gente também tem esses modelos matemáticos dentro da estatística. E não deixa de ser matemática. Então, pessoal, um adendo muito grande aí é o seguinte: quem tem interesse de trabalhar, né, nessa área, querendo ou não, se você não souber esse conteúdo matemático, você não vai ser levado a sério, não. Então, são duas coisas que pesam bastante, que eu falo para vocês de experiência própria que eu vi acontecer. Se você tem mais de 35 anos, não tem experiência nessa área de mexer com números, né, ou não é formado nela, e ou você ingressa numa carreira, ou você tem um cargo comissionado, ou um político te conhece, te coloca para trabalhar em algum lugar, e você tem um cargo comissionado, mas você não sabe lidar com números, você não dura muito no seu cargo, não. Viu? Até mesmo como efetivo, se não for docência, é claro, docência da matemática, talvez, se você não for uma pessoa que sabe trabalhar com isso, você não dura. Perfeito? Então, é um negócio muito melindroso, conta muito com experiência, idade, a bagagem que você traz, mas mesmo assim, é interessante você saber, beleza? Então, o objetivo da estatística, gente, como modelo de matemática pura, é testar hipóteses, né? É provar determinadas afirmações gerais usando a matemática. Então, é conhecido como um conhecimento matemático ali aplicado, beleza? Eu vou falar um pouquinho como é que isso aí ajuda numa pesquisa, né? Vou dar dois exemplos, como é que isso aí ajuda na pesquisa e como é que isso ajuda no trabalho, dependendo do trabalho. Vou dar duas explicações para vocês, né? Iniciativa privada e iniciativa pública. O que acontece na pesquisa? Na pesquisa, você precisa sustentar a hipótese. Você parte de uma problematização, né? Se você não for um docente, se não for um professor, que exige menos esforço quando você está fazendo uma pesquisa,
né, um docente do ensino médio, por exemplo, da educação básica, você não precisa esmiuçar tanto quando você trabalha na área de educação para você provar alguma coisa, a não ser que seu orientador queira ou você queira, mas, na verdade, matéria igual história, por exemplo, está aí para provar isso, que você não precisa, assim, cavar tão a fundo, né, fazer um negócio tão pesado. Mas o que, que acontece? Em outras disciplinas de bacharelado prático, né, outras disciplinas que você não vai ficar dentro de sala de aula, que você vai trabalhar, que você vai dar conta do seu serviço ou da sua pesquisa, você vai precisar disso aí para provar, para demonstrar. Porque tudo aquilo que você falar, a sua problematização e a sua e a, e a, e a, e a sua conclusão final, elas vão depender de um indicativo de realidade. E o mais próximo de você trabalhar aí é estatística. Igual no caso, a galera que faz trabalho, a galera que quer fazer uma monografia sobre tabagismo, por exemplo. Né? Quantos cigarros um fumante, né, tem o costume de fumar por dia, quanto que isso atrapalha o pulmão dele, quanto que não atrapalha. Né? Então a pessoa vai ter que pegar esses dados lá com o pessoal do tabaco, com o pessoal da saúde, com o médico, vai ter que confrontar com outros médicos, vai ter que confrontar com um fumante de verdade, a anamnese do fumante, se ele já internou, como é que era, com outros fumantes e comparar para você ter condições de provar ali, para você chegar numa determinada elucubração do negócio. Beleza? Agora, uma coisa que a gente usa ela no serviço, né, na iniciativa privada, é o seguinte: quem trabalha com iniciativa privada aí, e é um cara que é um contador, que é um economista, que é um administrador, que é um vendedor, né, um camarada que trabalha com indicadores de quanto ele vendeu, de como é que está o preço, de como é que está a concorrência, de como é que ele pode lidar com essa concorrência, o que, que ele pode fazer ou não com o preço dele, qual que é a praça que ele vai vender por aquele preço, é a praça que ele não pode vender por aquele preço, que ele pode aproveitar um preço melhor. Bacana, isso aí acontece muito na iniciativa privada, para quem aí já trabalhou na iniciativa privada aí sabe como é que é. E na iniciativa pública é o seguinte, a gente tem que dar conta, né, é uma parte que chama Accountability e Compliance, que a gente tem que dar conta do que está acontecendo, de quanto que gastou no projeto, de onde veio esse recurso, quais foram os resultados, o que foi alcançado. Então isso aí a gente não chega entrevistando os outros, fulano, tá bom? Você melhorou sua vida sua? Não, não é assim não. A gente vai pegando os dados ali e confrontando. Ó, você tem saneamento básico? Ó, agora você tem saúde? Ó, como é que sua condição era uma, agora é outra? Quantas pessoas estão assim? Né? Então é mais ou menos isso que acontece, mas não de grosso modo, como menino de grupo. Você tem método para fazer isso, gente. E estatística eu vou falar para vocês. Quando a gente trata de modelo matemático, a gente tem muitos métodos, beleza? Então a gente vai falar, eu vou falar brevemente do primeiro aqui, que é econometria. Legal? Que são modelos econômicos específicos, ou seja, você vai usar. Para quem está familiarizado, vai ver ali um símbolo, mas na verdade esse símbolo chama sigma, o símbolo de soma, beleza? O beta, o phi, né? Também vai ser uma coisa muito normal para quem mexe com esse tipo de coisa. Legal? Então eu não vou mostrar as expressões aqui, nem ensinar a fazer. Isso aí é aula para mais de metro, mas eu vou falar para vocês para que serve, né? A econometria, quando você trabalha com dependência mútua entre variáveis, né? Que você coloca uma estimada com uma ajuda de métodos econométricos, ou seja, você tem um valor estimado com métodos econométricos e os resultados dos modelos eles vão trabalhar no macro. Ou seja, você não vai fragmentar nem deixar resíduo naquela conta. Você vai calcular o macro, né, em cima do objeto. Sei que está parecendo meio estranho aqui, mas eu vou dar um exemplo para vocês, beleza? Um modelo para economizar, um modelo para calcular como é que está o crescimento econômico da Argentina, por exemplo, um diagnóstico. Né? Como é que a gente vai pegar um modelo de crescimento? A gente vai pegar pelo produto interno bruto? A gente vai pegar pela quantidade produzida? A gente vai pegar pelo capital, né, produzido? A gente vai pegar pelo capital angariado? Pela taxa de exportação? Como é que nós vamos fazer? A gente vai pegar o comportamento econômico, ou seja, a gente vai fazer uma conta em cima, né? Uma taxa mais ou menos que chama o IVA, né? Que vai pegar a economia como um todo. É um pouquinho controverso, mas aí a gente vai pegar esse modelo econômico, né, do que está acontecendo, como a economia está comportando, o que está vendendo, a grosso modo, viu, gente? O que está vendendo, o que não está vendendo, o que está produzindo, não está produzindo, o que encareceu.
e a gente vai ver como é que está sendo esse retorno na sociedade, beleza? Como é que essas pessoas estão reagindo a esse tipo de comportamento econômico. Se elas estão empregadas, se elas estão desempregadas, se elas estão poupando mais, beleza? A gente faz um cálculo geral em cima disso. Esses modelos matemáticos, eles são tão assim, eles são tão pormenorizados, eles são tão complexos, que dá para você ver até a quantidade de nota de determinada moeda que está circulando no mundo, viu? Com eles. E uma outra também, uma outra experiência que eu falo com vocês também é o seguinte, né, que eu tive no meu serviço. É um conjunto de procedimentos de determinados tipos de autoridades, e essas autoridades, elas não tinham controle dos procedimentos que elas faziam, e o chefe, né, o chefe do Estado, ele queria um feedback daquilo, e ninguém sabia onde determinados procedimentos estavam, né, para fazer uma conta. Ah, esse procedimento aqui é meu, ah, esse resultado aqui é do fulano, ah, esse resultado aqui é do ciclano, ninguém sabia. Então, a gente usou o método econométrico, né, para a gente estar podendo resolver isso aí. Isso aí foi uma rua de caroço que eu passei no meu serviço e isso é de experiência para vocês também, beleza? Mas a gente conseguiu resolver com o método econométrico. Outro método, pessoal, também que a gente trabalha é o Q quadrado. Bacana, não vou entrar em detalhe do Q quadrado. O teste do Q quadrado é para você comparar uma distribuição simples, né? Ou vamos colocar de exemplo, um texto descriptografado. Então, na criptoanálise, a gente também usa o Q quadrado. Então, ele vai fazer esse comparativo entre duas variantes, né? Então, o que, que acontece? Como é que a gente fazer esse procedimento? A grosso modo aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Muitas das vezes, uma pessoa, vamos supor que ela roubou um banco, e ela saiu espalhando esse dinheiro no nome de um monte de laranja, né, e no monte de conta que é só um número, né, não tem um titular fora do país. Então, o que, que acontece? A gente usa determinados tipos de método quantitativo que a gente vai decifrando, analisando de onde que partiu esse dinheiro, de onde que ele veio e quanto que estava, para quem que foi, né? Então a gente consegue pegar para quem que é e como é que saiu, beleza? Para quem que foi e quem que foi que mandou esse dinheiro. Então aqui quadrado ele funciona bastante com isso, beleza? Outra coisa também interessante é a regressão linear, beleza? Os modelos de regressão linear, eu não vou falar de entrar aqui para a gente ver outros modelos parecidos com o de Phillips, não. Bacana? Outros modelos bem dizer, mais complexos que o econométrico. Mas eu vou falar para vocês da regressão linear simples, né? Que é uma fórmula matemática, é muito fácil de interpretar, beleza, gente? E pode gerar algumas previsões, né? Porque ela está mexendo com probabilidade. Então a gente já tem programas, né? Que até mesmo programas do que o Estado faz, programas de inteligência que o Estado faz, que a gente muitas vezes a gente não precisa calcular mais na calculadora isso aí, né? Calculador estatístico. Então a gente usa mais ou menos esses programas. A IBM também tem programas assim, sensacionais e Israel também tem contribuído bastante, viu, gente, com determinados programas, para a gente estar tá mexendo com essas coisas aí de inteligência e essas coisas numéricas, beleza? Porque isso aí conta muito no setor público, né? Não é porque, é porque é inteligência isso, inteligência do exército, inteligência daqui, não. É inteligência de Estado, beleza? A gente soma tudo isso, né? A gente tem um monte de variável, um monte de coisa que pode acontecer e a gente vai elencando determinadas probabilidades. Bacana? Então, pessoal, o método quantitativo, ele é um método indispensável, é um método que realmente a gente precisa dele, tanto para as pesquisas, né? Que a gente trabalha aí também tem gente que trabalha aí com isso no dia a dia. E uma coisa bacana também é a gente aprender, né? Vocês aprenderem a trabalhar com Excel, beleza? Então, quanto mais vocês aprenderem a trabalhar com o Excel aí, o SPSS aí, o ArcGIS, os programas de fazer mapa aí, melhor. Bacana? Isso aí vai ajudar vocês bastante aí durante o curso. A galera que faz o curso para si, né, para adquirir um conhecimento, beleza. Não precisa estressar tanto com isso. Mas a galera que precisa trabalhar com isso, que tem intento de ganhar a vida com isso, pode começar a procurar um curso aí de especialização, um curso técnico aí, viu, galera? Porque essa matéria essa parte de quantificar as coisas
é uma parte muito importante. Não é a maior de todas, né? Mas é uma parte muito importante e acessível a todos nós. Beleza? Obrigado, pessoal. É isso aí.